Oi gente, eu sou a Fernanda do Let's Go English e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre o verbo make e o verbo do. Você vai aprender como usar esses dois verbos no inglês. Are you ready to go? Let's go! O verbo make e o verbo do são dois dos verbos mais usados no inglês, mas também são dois dos verbos que mais geram dúvidas no inglês. Por quê? Porque os dois verbos significam fazer e é difícil saber exatamente quando usá-los se você não convive com o idioma no dia a dia. Existem algumas regrinhas, mas ainda podem deixar dúvidas. A boa notícia é que hoje você vai aprender casos específicos com certas palavras ou expressões. Você vai usar o make ou você vai usar o do. Então eu vou falar primeiro do make. Quais palavras e expressões para você guardar na sua mente que você vai usar o make. Você usa o make quando você está fazendo alguma coisa no sentido de criar, construir ou produzir alguma coisa. Exemplos. Meu avô costumava fazer mesas, então construir, fazer alguma coisa. My grandfather used to make tables. Celine faz a melhor lasanha. Celine makes the best lasagna. E assim mesmo pode ser para qualquer comida ou bebida. Então eu posso falar, por exemplo, que meu irmão faz uma caipirinha deliciosa. Como é que eu falo isso em inglês? My brother makes a delicious caipirinha. My brother makes a delicious caipirinha. Tá? Então, para qualquer bebida, para qualquer comida, você vai usar o verbo make. Sempre que você usar a palavra mistake, sempre que você for falar que fez um erro, que cometeu um erro, você vai usar o verbo make. Então, eu cometi um erro. Como é que fala isso em inglês? I made a mistake. Sempre com a palavra mistake vai ser então make. Uma outra palavra aqui com a qual você vai usar o verbo make, a palavra exceção. Se você quiser falar que você fez uma exceção à regra, em português a gente fala, eu vou abrir uma exceção para você. No inglês eles falam make an exception. I will make an exception to the rule for you. Então, eu vou fazer uma exceção à regra para vocês. Com essa palavra exceção, usa-se o make, ok? Uma outra palavra com a qual você vai usar o make vai ser a palavra plano ou planos, né? Você faz planos. Nesse sentido, você vai sempre usar o make. Se eu quiser falar, por exemplo, que eu já fiz planos para o domingo, como é que eu vou dizer isso? I made plans for Sunday. Já fiz planos para o domingo. Um outro exemplo de quando você sempre vai usar o make é quando você fala de fazer uma ligação. Você não vai falar I do a call. Você vai falar I make a call. Aqui normalmente eles usam a expressão uma chamada telefônica. I will make a phone call. I will make a phone call. O verbo make também é usado para falar de dinheiro, gente. Se eu quiser falar que alguém ganha muito dinheiro no trabalho dele, por exemplo, Paola ganha muito dinheiro no trabalho dela. Como é que eu falo isso? Paola makes a lot of money at her job. Paola makes a lot of money at her job. Ganhar dinheiro significa to earn money. Só que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é muito usado e até mais usado falar make money do que earn money. O termo earn é mais formal. Perguntas de imposto de renda normalmente são usadas com a palavra earn. Quanto dinheiro você ganha, quanto dinheiro você ganhou neste ano. Na comunicação geral do dia a dia, as pessoas usam make. How much money do you make? Quanto dinheiro você ganha? Que também não é uma pergunta muito indiscreta aqui como é no Brasil. Quanto dinheiro você ganhou com aquele trabalho? How much money did you make with that job? O verbo make é usado para falar de dinheiro também. Com a palavra bagunça, por exemplo. Você fez uma bagunça aqui? Como é que você fala isso? You made a mess over here. Nessa situação você sempre vai usar o make. A gente falou de fazer no sentido de construir alguma coisa, produzindo alguma coisa, e muitas vezes essa coisa é física, tá? No do já é mais ação, tá? É o ato de executar uma ação, tá? Uma atividade. Se eu quiser falar, por exemplo, que a minha filha faz o dever de casa dela depois do jantar, como é que eu falo isso em inglês? Sophia does her homework after dinner. Sophia does her homework after dinner. Então, fazer aqui é do. Normalmente, para atividades de casa, você vai usar o do.
Vai ter exceção, sim, daqui a pouquinho eu falo, mas normalmente, a tarefa de casa, você vai usar o do. Então, se eu falar assim, minha sobrinha já lavou as vasilhas. Como é que eu falo isso em inglês? My niece already washed the dishes. O eletricista fez todo o trabalho na casa. The electrician did all the work in the house. Normalmente você vai falar que vai lavar a roupa, você fala do laundry. Com essa atividade você também vai usar o verbo do. Eu lavo as roupas. I do the laundry. Com o uso das palavras something, anything, everything e nothing, você vai usar o do. Por exemplo, se eu falar que a mãe do John faz tudo para ele. Como é que fica isso em inglês? John's mother does everything for him. John's mother does everything for him. Então você vê que tem o uso do everything. Se eu pedir para você, você pode fazer uma coisa para mim? Eu ainda não falei qual coisa, mas eu falo, can you do something for me? Normalmente tem um please. Can you do something for me, please? Outro exemplo aqui, Gabriela has nothing to do today. Gabriela has nothing to do today. Essas palavras normalmente você vai usar então o do. Se você for pedir um favor para alguém fazer um favor para você, então com a palavra favor em inglês, que é favor, você então vai falar, can you do me a favor? Can you do me a favor, please? Outra situação que você usa o do é com a expressão fazer negócio. Se eu falar que alguém faz negócios com outros países, como é que fica isso em inglês? Então vou usar o Rob. O Rob faz negócio com outros países. Rob does business with other countries. Rob does business with other countries. Então, nessa situação, fazer negócio, sempre use o do. Outras situações que você usa o do, quando você fala de coisas que você fez, ações, atividades que você fez com o seu corpo. Por exemplo, I did my hair, no sentido de arrumar. Eu arrumei meu cabelo. I did my hair. I did my hair. Eu tenho que fazer meu cabelo, tenho que fazer minhas unhas, eu tenho que fazer minha maquiagem. Tudo isso é o verbo do. I do my makeup. I need to do my nails. É verdade, preciso fazer minhas unhas. Para quem não viu ainda, I need to do my nails. Preciso fazer minhas unhas. É o do, tá? Então, os cuidados com o corpo também são com o verbo do. Quando eu falei que regrinhas sozinhas não vão determinar o uso, que o uso tem muito mais do que isso, eu tenho dois exemplos para justificar por que essas regrinhas não são fechadas. Quando você usa o verbo to make para fazer uma ligação, I make a phone call, eu faço uma ligação, porque na verdade você está fazendo uma ação. E normalmente essas ações são feitas com o do, né? Normalmente, trabalhos que você faz na sua casa, você vai usar o do, né? I do the dishes, eu lavo as vasilhas. I do the laundry, eu lavo as roupas. E, no entanto, quando você fala de fazer a cama, por exemplo, você então vai dizer I make the bed. Você não está construindo a cama, você não está produzindo uma cama. Tem certas horas que você vai usar um ou outro porque é assim que acontece. Soa melhor, começaram a usar assim e ficou. Então é o uso diário que vai te ajudar a fazer isso. Sempre que vocês precisarem, consultem o dicionário, olhem no Google Translator para ver se faz sentido, ok? Para ver se existe. É a prática mesmo do inglês que vai fazer vocês ficarem feras no assunto. Eu já tenho uma playlist com verbos em inglês, tá? Se você quiser aprender mais sobre verbos desde o começo, também para quem está começando ou para quem quer praticar o seu inglês. Então aproveite para se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado, dê o seu like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!